Olá! Nesses primeiros dias da nova legislatura, o Senado vive o momento de definir os membros que farão parte das comissões temáticas aqui da Casa. É quando os partidos indicam quais são os senadores que vão fazer parte dessas comissões. Nós vamos conversar agora com o senador Eunício Oliveira, ele que é o presidente da primeira comissão que teve sua composição definida aqui na Casa, a Comissão de Constituição e Justiça. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo, então, perguntando ao senhor quais são as expectativas e as perspectivas de trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, né? Bom, a expectativa é de muito trabalho, né? A comissão tem um papel fundamental aqui na Casa, como vocês sabem. E, pela comissão, quase todas as matérias são obrigadas a por ali passar. E nesse momento em que as medidas provisórias, inclusive, trancam muitas vezes a pauta aqui do Senado, o presidente do Senado tem poderes para encaminhar essas matérias para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem a palavra final, ou seja, fica com uma posição terminativa. Portanto, a perspectiva é de muito trabalho, de darmos uma movimentação ainda maior à comissão, pela importância que ela tem, por tantos temas que tem pendentes na comissão. Nós levantamos essa semana, já no primeiro dia de trabalho, nós temos mais de 1.200 processos e projetos que precisam ser aprovados ou precisam ser rejeitados. Tem que ser apreciados na comissão. Eu peço desculpa de interromper o senhor, mas acho que vale a pena para quem acompanha a gente em casa e não tem muito hábito assim do processo legislativo, entender que essa é uma comissão que ela faz um julgamento de todas as possibilidades de lei para que elas estejam adequadas à Constituição, às outras leis já vigentes, não é isso, senador? Por isso esse tamanho e volume, não é isso? Inclusive, as questões de plenário, né, plenário aqui da Casa, plenário final, essas questões, quando recursos são feitos ao presidente da mesa, eles são obrigados, inclusive, a serem encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, o papel fundamental que tem essa comissão. É um crivo. É um crivo. Inclusive, nós vamos agora, dentro desses debates que começam aqui na Casa, todos os temas relevantes, como, por exemplo, da reforma política. A reforma política passará pela Comissão de Constituição e Justiça. O senhor tocou num assunto também, sou obrigada a interromper o senhor de novo, porque logo de início o senhor já toca num assunto interessantíssimo, né? Reforma política é praticamente um consenso da Casa, mas não é consenso... Consenso de vontade. Né? De vontade, mas vontade não é... de fazê-la. Né? Mas não uma pauta, né? Não uma pauta, mas a comissão tem, inclusive, o poder de avocar para a própria comissão esse debate importante. Por quê? Porque na primeira sessão aqui do Congresso, que é na instalação dos trabalhos, o ministro Lewandowski e todos, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, todos que falaram naquela abertura, colocaram a reforma política como sendo um tema fundamental. E a Comissão de Constituição e Justiça tem esse espaço para se fazer esse debate importante. Sem contar que pela comissão passam ali todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, só serão considerados ministros após a sabatina e a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse tema, reforma política, é um tema que, obviamente, envolve a questão da Comissão de Justiça. Por quê? Porque ele é um tema que hoje está muito vivo por todo esse debate que aconteceu durante essas eleições agora. Por quê? Não se sabe hoje qual é a composição exata do Senado. Tem uma pendência porque a lei eleitoral deixa dúvidas, deixa milhares de interpretações e essas interpretações terminam fazendo com que não aconteça. A outra questão específica também que diz respeito ao Senado, que gera sempre que se fala em reforma política é um tema, é a questão dos suplentes, né?
A questão dos suplentes é outro tema. Esse é tema que vai estar na reforma. É um outro tema que vai para a reforma, porque veja o seguinte, há uma discussão muito forte nessa questão. Primeiro, há uma resolução que a lei permite as coligações, mas há uma resolução que diz que as coligações extinguem-se na data da diplomação, e que os mandatos pertencem aos partidos. Mas aí eu fiz um questionamento ainda como deputado ao TSE, perguntando diretamente ao TSE. Eu sou senador eleito pelo Ceará. Meus 2 suplentes são de partidos diferentes, pertenceram a uma coligação que nós fizemos para essa eleição. Se o mandato pertence ao partido e eu sou senador do PMDB, se eu deixar o PMDB, quem assume o meu lugar? Ora, se quem assume o meu lugar é um suplente de outro partido, significa dizer que os efeitos da coligação, ele não se extinguiu. Então, existem muitas dúvidas que precisam, nesse momento, serem esclarecidas. E só serão esclarecidas através de uma legislação que defina quem são verdadeiramente os suplentes. São da coligação, pertencem à coligação, assumem os suplentes da coligação ou assumem os suplentes do próprio partido. Para isso, não precisava ter coligação para se assumisse o suplente do próprio partido. Então, esses entendimentos todos estão subjetivos, né? Então, a lei está muito subjetiva e a gente precisa definir isso e, obviamente, a Comissão de Constituição e Justiça terá um papel importante nesse debate que a sociedade toda almeja, que é da reforma política. Outra observação que eu vi uma vez de um cientista político sobre essa possibilidade de reforma, né? O Brasil já passou por um processo de abertura, já saímos de um regime de exceção, de ditadura, já estamos com a nossa democracia já bem estabilizada. Consolidada, graças a Deus. Porém, continuamos escolhendo os nossos representantes da mesma forma que fizemos durante o regime de exceção. Até que ponto a eleição dos nossos representantes, ela também é democrática, na sua opinião? Esse é um tema importante, e eu tenho 2 projetos que estão tramitando na Câmara, com a minha saída e com o final da legislatura, eles foram arquivados e eu pedi hoje o desarquivamento da Câmara para representá-los aqui. 2 temas que, do meu entender, são fundamentais. Você veja o seguinte, no estado do Ceará, o Ciro Gomes e eu fizemos mais de 1 milhão de votos na eleição para deputado. E nós trouxemos suplentes com titulares aqui com 40 mil votos e o primeiro suplente com 27 mil votos. Enquanto isso, outros que foram candidatos em outros partidos chegaram a obter 95 mil votos e não conseguiram, 85 mil votos e não conseguiram assumir a cadeira nem sequer como suplente, na substituição dos titulares. Então, esse é um tema que eu estou apresentando e vou defender, que a eleição seja proporcional majoritária. Como é? O que significa isso? Que eles estão chamando de distritão. No Ceará são 22 deputados, 22 vagas. Os 22 mais votados seriam os 22 deputados, desde que filiados a um partido político, com fidelidade partidária, sou um defensor intransigente disso. Agora, um outro tema importante, eu sei que vou mexer com muitas coisas ao mesmo tempo, mas é importante que isso seja esclarecido para a população brasileira, é a questão dos suplentes de senador. Veja o seguinte, para dar um exemplo agora, no meu estado, nós tivemos uma eleição onde eu tirei 2 milhões e quase 2 milhões e 700 mil votos. Fui o primeiro senador. O segundo senador teve uma votação também muito elevada. E o terceiro senador, candidato a senador, teve mais de 1,5 milhão de votos. Mas no dia seguinte à eleição, ele não é absolutamente nada, porque ele perdeu a eleição. Enquanto no sistema proporcional, com apenas um voto, o próprio voto, ele podia ter se tornado suplente. Então, essa questão dos suplentes de senador, como é que eu defendo? Eu defendo que o primeiro mais votado seja o senador, no caso, quando é só 1/3. O segundo mais votado seja o primeiro suplente, o terceiro mais votado seja o segundo suplente. Aí, você está aqui, quem estiver aqui, estará representando
democraticamente tem uma coerência à vontade da população. Se não, é o caso agora, por exemplo, de São Paulo, que aconteceu. Eu estava na Câmara dos Deputados, quando o Clodovil, né, já não está mais entre nós, foi eleito com aquela votação brilhante lá em São Paulo. E aquela votação brilhante do Clodovil trouxe 4 deputados, que nenhum deles tinha mais do que 600 votos naquela eleição. Enquanto isso, o ex-deputado Tadeu Mudalem recebeu 128 mil votos, o Paulo Lima recebeu quase 90 mil votos, e os dois viraram suplentes, enquanto pessoas aqui com 200 votos, 246 votos, estavam assumindo a cadeira como titular, como deputado federal. Então, isso não representa, no meu entender, a vontade soberana e democrática do povo brasileiro. Votou em um e recebeu e trouxe outro. Então, por isso que eu acho que essas coisas precisam ser agora debatidas e finalizadas, e a comissão terá um papel importante, e eu vou procurar dar muito vigor a essa questão. E os nossos 10 minutos, infelizmente, já voaram. Então, eu vou encerrando essa nossa entrevista, agradecendo muito a sua presença aqui no nosso programa, já deixando um convite aberto para próximas vindas, porque os assuntos são muitos e são polêmicos mesmo, e agradeço a vocês que nos acompanharam aqui pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado, suas conveniadas. E se você quiser ver trechos dessa entrevista ou mesmo de outras, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.